O Médio Oriente tornou-se um centro de guerra com confrontos entre os ZEWA e grupos armados pró-iranianos. A região assistiu mais recentemente a ataques aéreos dos ZEWA contra grupos apoiados pelo Irão no Iraque e na Síria. Os ataques terão destruído mais de 85 alvos e matado 23 membros armados pró-iranianos. As instalações atingidas incluíam centros de operações de comando e controlo, edifícios dos serviços de informação, depósitos de drones, depósitos de armas com foguetes e mísseis, instalações logísticas e de fornecimento de munições. Para além destes alvos, 8 postos avançados utilizados por agentes iranianos no Iraque e na Síria foram destruídos nos últimos ataques aéreos do ZEWA na região. Esperava-se que surgissem novos relatórios sobre vítimas e que muitos mais alvos de grupos armados pró-iranianos fossem declarados destruídos. Isto porque os ZEWA utilizaram mais de 125 munições durante os ataques aéreos e a escala, intensidade e impacto dos ataques foram consideráveis. Por esta razão, surgiram hoje dados muito críticos sobre os ataques aéreos dos ZEWA a instalações militares utilizadas por grupos armados apoiados pelo Irão na Síria e no Iraque, juntamente com os guardas da Revolução. De acordo com os últimos dados, a área perto de Deir ez-Zor, no rio Eufrates, no leste da Síria, que era claramente um dos principais alvos da operação e onde se concentrava a atividade dos militantes apoiados pelo Irão, já não existe. As imagens de satélite de hoje mostram a destruição completa do maior depósito de armas de grande porte da região, utilizado pelos guardas da Revolução e por grupos apoiados pelo Irão, perto da cidade de Deir ez-Zor, no leste da Síria, que terá sido atingido durante o ataque do ZEWA. Imagens anteriores e posteriores ao ataque revelam o armazém de munições reduzido a uma série de crateras queimadas. Pensa-se que apenas bombardeiros B-1 dos ZEWA e UAS poderiam ter criado estas crateras. A instalação em Ayash, cerca de meia dúzia de quilômetros a norte de Deir ez-Zor, já foi atingida anteriormente. Em 2022, aviões americanos atingiram as instalações depois de uma série de ataques a instalações que albergavam pessoal dos ZEWAs. Nesse ataque, os maiores bunkers do local também foram destruídos. Na altura, a instalação era alegadamente utilizada pela Brigada Fatimiyun, um grupo armado financiado e treinado pelos guardas da Revolução. Não se percebe por que é que estes edifícios de armazenamento de armas foram deixados intactos durante tanto tempo. As instalações datam da segunda metade da década de 2000. Atualmente, já não resta nada. Os grupos armados pró-iranianos foram privados de um importante centro de recursos militares. De facto, o impacto desta destruição já envolveu os grupos armados pró-iranianos. Depois de os ataques aéreos do ZEWA terem destruído a enorme instalação de armazenamento de armas na cidade síria oriental de Deir ez-Zor, cerca de 20.000 grupos armados pró-iranianos terão fugido da área. Estes grupos terão fugido para a fronteira iraquiana ou para a Jordânia. Mas o governo jordano tem negado repetidamente o apoio a grupos armados pró-iranianos. Após estes impensáveis ataques aéreos, a reação esperada veio do Irão. O Irão afirmou que os ataques do ZEWA no Iraque e na Síria foram um erro estratégico e conduziriam a mais tensões e instabilidade no Médio Oriente, que a ação militar de Israel contra Gaza exacerbou. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanaani, afirmou em comunicado que os ataques do ZEWA constituem uma clara violação da soberania e da integridade territorial do Iraque e da Síria, uma violação do direito internacional e uma clara violação da Carta das Nações Unidas. Estas declarações iradas e ameaçadoras de responsáveis iranianos devem-se provavelmente ao facto de os Estados Unidos terem destruído um grande depósito de armas na Síria, que é utilizado até pelos guardas da Revolução. Este facto também foi comprovado através dos canais políticos. Por outras palavras, o Irão está num grande impasse em relação à eliminação pelo ZEWA de um dos maiores depósitos de armas na Síria. É por isso que se crê que Teherão mobilizou unidades armadas na região. De fato, esta ideia foi comprovada pela recente tentativa de ataque a bases militares americanas no Iraque. No norte do Iraque,
3 drones suicidas de um só sentido foram capturados sobre a base aérea de Al-Harir, perto da cidade de Erbil, bem como sobre a zona de aterragem de Rumalim, na província de Hasakah, e a base de patrulha do Zewa, nos campos de gás de Konoko. Foram registradas explosões perto da base de patrulha do Zewa, nos campos de gás, Konoko, perto da cidade de Deir ez-Zor, no leste da Síria, e possíveis atividades de defesa aérea. Apesar da negação de hoje da participação das Forças Armadas da Jordânia nestes ataques aéreos, os membros da Câmara dos Representantes iraquiana apresentaram uma moção para suspender as vendas subsidiadas de petróleo ao Reino da Jordânia pela sua participação em ataques aéreos contra a base dos EUAs na região. Em resposta, porém, o governo jordano manifestou recentemente o seu respeito pela soberania do Iraque e pelos duradouros laços fraternos entre os outros estados árabes, enquanto muitos países da região continuam a emitir declarações sobre os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente. Cresce a curiosidade sobre as futuras políticas dos Estados Unidos. De acordo com muitas fontes militares, os ataques aéreos de retaliação dos EUAMARA contra alvos no Iraque e na Síria não serão os últimos. No entanto, acredita-se que quaisquer futuros ataques dos MSAISUA serão provavelmente conhecidos com antecedência, tal como no último caso. Recorde-se que da última vez que os CNPCUA efetuaram ataques aéreos no Iraque e na Síria, tanto os atrasaram como os anunciaram antecipadamente. O Pentágono afirmou que o momento dos ataques foi determinado pelas condições climatéricas. A fim de minimizar as baixas civis, os oficiais militares que planearam os ataques dos EUAMO esperaram que o tempo melhorasse para terem a certeza absoluta dos seus alvos. Quando lhe perguntaram se o atraso tinha afastado o pessoal dos guardas da Revolução do Perigo, o tenente-general Sims, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto, salientou que as milícias que atacavam alvos norte-americanos se dispersariam assim que ficassem sem armas. Por conseguinte, o número de dias de folga não fazia grande diferença. O general Sims sublinhou que o efeito dos ataques noturnos foi reduzir significativamente os estoques de armas dos guardas revolucionários. No geral, a resposta dos EUAIU foi calibrada para maximizar a destruição dos arsenais de armas do Irão, na Síria e no Iraque, minimizando o risco de um conflito direto entre os EUA e o Irão. É de salientar que 3 das instalações visadas nos ataques aéreos dos EUA se situavam no Iraque. Especulou-se que os planeadores americanos poderiam ter evitado esta situação. Isto porque Bagdade estava a considerar permitir a continuação da presença militar dos EUA após um anterior ataque dos EUA em território iraquiano. Com os últimos ataques e o facto de os EUAs terem como alvo instalações utilizadas por grupos armados pró-iranianos no Iraque, poderão surgir pormenores diferentes sobre esta questão. O governo iraquiano poderá voltar a exigir que as forças norte-americanas abandonem o país. Segundo as últimas informações, havia 2.500 soldados americanos na região. Neste momento, a Casa Branca poderá mesmo planear aumentar esta presença militar. Mas não se sabe que tipo de relação esta decisão criará entre o EUA e o governo iraquiano. O EUA tem 4 objetivos principais no Médio Oriente. O secretário de imprensa do Pentágono, o brigadeiro-general da Força Aérea, confirmou que o Departamento de Defesa tem atualmente 4 linhas de ação no Médio Oriente. A primeira é a proteção das forças e dos cidadãos do EUA na região. A segunda é manter o fluxo de assistência de segurança crítica a Israel, enquanto se defende contra novos ataques do Hamas. O terceiro é a coordenação com os israelitas para ajudar a libertar os reféns detidos pelo Hamas, incluindo cidadãos americanos. O objetivo final é reforçar a postura da força em toda a região para impedir que qualquer Estado ou ator não estatal faça escalar a crise para além de Gaza. A postura de força reforçada inclui mais de 30.000 militares americanos no Médio Oriente, inclui também o destacamento de um submarino da classe Ohio e dos Carrier Strike Groups USS Gerald R. Ford e USS Dwight D. Eisenhower, atualmente baseados na área do Comando Central do EUA.